Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente terminar a pintura de nossa guirlanda. Vamos pintar os cipós e o passarinho. Eu vou começar com a pintura desses cipós. Vou enchendo logo essa parte que encosta nas folhagens com rústico. Vou mesclar esse rústico com essa folhagem. Você pode usar um pouco de preto para fazer esse encontro. Olha só, a gente vai por aí tendo cuidado dessa vez de não borrar, de não esfumaçar essa tinta para cima dessa região que não tem desenho, não é? Diferente da folhagem. A gente dava uma leve esfumaçada, trazendo já a ideia de folhas. Para essa região aí do cipós, a gente não pode fazer isso. Eu vou passar o rústico, vou fazer essa emenda com o preto, com o rústico, para a gente deixar uma sombra bem profunda no encontro dos cipós com as folhagens. Aí eu tô usando um pincelzinho número 8, bem cortado, bem lixado. E eu vou dar continuidade à nossa pintura com o siena natural. O siena natural é uma boa tinta para a gente usar nesse momento, porque ela não vai apagar os nossos risquinhos, tá vendo? Eles ainda estão aí aparecendo. Agora com o rústico, eu vou começar a distribuir as sombras. Eu vou colocando sombra naqueles que estão por baixo. Os que estão por cima, a gente vai deixando eles tal como está. De início, a gente vai usar como sombra apenas o rústico. Depois, a gente vai precisar usar um pouquinho de preto para aprofundar mais alguns cantinhos. Olha só como eu vou fazendo isso. Eu vou marcando todos os meus cipózinhos. Aqueles que estão lá embaixo, eu deixo eles bem escuros. Ou então, eu vou fazendo que um contorno na separação dos demais. Um contorno que eu vou puxando o rústico para cima de quem está por baixo. O que parece estar mais em cima, a gente deixa ele assim, bem clarinho. Apenas o siena natural aparecendo. Veja que a gente já ganhou umas boas separações aí por essa região. Essa parte aí de dentro eu vou marcar também, mas eu vou marcar mais forte com o preto. Esse tom que eu peguei agora foi o marrom. Esse marrom, a gente vai sair escurecendo um ladinho dos cipós. A gente pode passar principalmente nesses que estão aí por cima, que a gente não marcou eles com nada. Você não se preocupa que isso não vai se emendar. A gente ainda vai colocar luminosidade aí em cima e ainda vamos trazer a nossa segunda sombra, que é o preto. Olha só, passando aí o marrom de um ladinho aí dos nossos cipós, só um pouquinho, não precisa muita coisa. Você não precisa escurecer demais, puxar demais para assumir esse siena natural. Todas as cores precisam aparecer. E todos os nossos cipós, eles serão pintados, toda essa região dos cipós será pintado dessa forma, tá bem? Olha só, marcando aí, puxando o marronzinho até por cima dessa região bem escura. Agora, com o preto, eu mudei o meu pincel, peguei um pincel menorzinho, porque a gente vai trabalhar os lugares menores, os cantinhos entre cipós e cipós, na separação deles. Veja essa região aí bem escura, que embora esteja bem escura, mas eu vou colocando preto, olha, e ele vai aparecendo. Vai ficando assim bem marcadinho, vai deixando alguns mais acima, outros mais abaixo. Vai marcando bem as separações que a gente precisa para mostrar que são vários cipós aí que estão enrolados, formando, né, essa guirlanda. Olha só, aquele que fica por cima. O que está por baixo, a gente puxa um pouquinho desse preto. Principalmente essas quininhas entre os cipós e as flechinhas menores entre eles. E a gente vai marcando tudo isso com um pouquinho de preto e cuidado para não puxar ele demais,
passando por cima dos demais. Tem só essas quininhas e então aqueles que estão por baixo que precisa levar esse toquezinho de preto. Essas regiões mais próximas às folhas, elas ficarão mais escuras. Principalmente a de cima ficará um pouco mais escura, como uma sombra assim mais marcada por conta das folhagens. Aí embaixo eu vou deixar um pouco mais claro. No entanto, nesse encontro, eu preciso ter um preto assim mais marcado mesmo, um rústico, uma cor mais escura, porque de qualquer forma vai ter muitas folhas caindo aí por cima. Veja que as separações dos nossos cipós estão ficando assim bem fortes, já bem delimitados, não é? As separações deles já estão assim bem mais visíveis. Alguns tá bem escurinho por baixo, outros com bastante luminosidade por cima, mas ainda vem nossa luz, que vai ser colocada com marfim. Você pode estar usando aí areia, branco, amarelo bebê, amarelo canário, também fica bom. Um tom que leve assim, bastante branco. Vai ficar bom para colocar essa luminosidade. Esse cantinho, gente, aí, eu ainda vou fazer uma folhagem aí em cima. Mas nem por isso deixe de colocar os detalhes, porque os pedacinhos que sobrarem sem ter folhinha em cima dele, sem ter algumas folhinhas sobre ele, vai mostrar que tem o detalhe certinho ali. Agora eu comecei a colocar a luminosidade e veja que eu vou colocar bem pouquinho. Existe uma certa diferença na hora da gente pintar esses cipózinhos. A gente pode estar colocando luminosidade e só luminosidade, como eu estou fazendo aí. Nesse caso, a gente deixa parecer que tem alguns cipós que está por cima, recebendo uma quantidade de luz maior. E existe também a pintura do cipózinho que a gente pode colocar os excessos de tinta, né? Colocar brilho mesmo. Mas quando a gente coloca brilho nos nossos cipós, dá a entender que eles estão envernizados. Então, fica bem a seu critério. Se você quiser fazer parecer que está envernizado esses cipós, pode deixar uns excessos aí por cima, como uns brilhinhos, tá? O meu eu não quero, eu quero uma coisa mais rústica mesmo. Então eu vou deixar apenas com a luminosidade. Vou colocar o marfim e vou espalhar. E lembrando, você pode estar colocando esse brilho, caso você queira colocar, apenas nos lugares que estão mais clarinhos, né, em cima daqueles lugares mais clarinhos, e você pode colocar com o próprio marfim ou você pode estar colocando com o branco, também vai ficar bom. Veja então que a nossa luminosidade aí, ela separou ainda mais, ela detalhou bem mais os nossos cipós. Olha só, gente, toda essa região que corresponde aos cipós, eu vou pintar dessa forma. Essa região aí de cima, essa parte aí que eu disse que ia fazer ela mais escurinha, eu vou caprichar no rústico, vou puxar ele um pouquinho mais alongado, principalmente que estava seco essa parte, então eu vou passar mais rústico aí em cima para umedecer e receber bem esse siena natural, né? Fazer a emenda dessas tintas. Aí eu já tô colocando siena, mesmo eu puxando um pouco de siena aí para cima, mas ainda vai ficar mais escuro do que a parte de baixo. Depois, no todo pronto, você vai perceber isso. E é essa a intenção. Eu quero que essa região aí fique bem escurinha, porque tem muita coisa aí em cima que vai formar essa sombra, tá vendo? Essa sombra é bem forte, bem marcada. O restante todo eu enchi com siena natural. Agora com o rústico, eu vou fazer igual a parte de baixo, tá? Eu vou fazendo aí as minhas sombras, separando todos os cipózinhos. Aquele que está por baixo leva uma quantidade maior. Os dois que estão bem juntinhos, eu puxo um pouquinho do rústico para cima de quem está ainda mais abaixo, naquela emendinha entre eles. E esses lugares que ficam basicamente vazios, a gente pode deixar ele bem cheinho, com exceção das laterais,
que esses cantinhos que eu deixei aí vazios é porque não tá aparecendo nenhum cipó aí nessa região. Então, eu deixei aparecendo o tom mesmo do tecido. Olha só o quanto eu vou passando aí de rústico, não é uma quantidade grande, pouquinha coisa. Eu vou apenas respeitando o desenho dos meus cipózinhos. A gente vê claramente no nosso risco aquele que está por cima. Ele sai assim passando por cima de outros que a gente vai escurecer. Olha só na nossa pintura, tá vendo? A gente vai escurecendo para quem olhe para a nossa pintura entenda que aquele está por baixo, que ele tem uma sombra mais marcada porque ficou por baixo. A quantidade de luminosidade chegou nele de uma forma diferente. Veja que a gente vai marcando todos eles. Nessa hora a gente consegue ir mostrando direitinho quem está em cima, quem está embaixo. E apenas o rústico colocamos até então. Fizemos nossa base com o siena natural e estamos aí a distribuir o tom rústico. Eu estou colocando a base de início e estou pegando do rústico para o marrom, para o preto. Por último, a gente coloca a nossa luminosidade. Ou a gente pode estar colocando antes a luminosidade e depois o preto. Até porque o preto, lá no finalzinho, a gente pode precisar fazer alguns retoques com ele, tá? É quando a gente vai dar aquela olhada, vai ver se tem alguns dos cipózinhos ainda muito emendado ou se as flechinhas entre eles tá com pouca profundidade. Se isso acontecer, a gente precisa usar os tons mais escuros, como o rústico e o preto, para aprofundar mais ou separar melhor. Agora que eu passei toda a minha primeira sombra, eu venho colocando o marrom. O marrom, ele não vai cair como sombra, ele vai cair como um complemento ao tom dos cipós. Como assim? Vamos dizer que a cor real desse cipó é uma mistura do siena natural com marrom. O rústico e o preto são as sombras e o marfim é a luminosidade, apenas isso. Por isso que eu tô passando esse marrom assim bem tranquilo, eu não tô me preocupando de formar uma sombra com ele. Eu estou manchando os meus cipós com esse marrom, tá vendo? Eu vou passando ele assim de uma forma bem tranquila aí em cima, sem nenhuma preocupação. Até por essa região aí bem escura, dá para você distribuir um pouquinho desse marrom. Olha só, ele fica com um toque mais avermelhado, os nossos cipózinhos. Ele sai daquele tom muito amarelo e seco, não é? Do siena natural, para esse tom mais avermelhado que o marrom tem. Veja que eu não usei em canto algum o marrom com a intenção de aprofundar alguma sombra ou de fazer alguma sombra. Agora, gente, eu vou começar a colocar minha luminosidade. Coloquei minha primeira sombra, rústico, manchei com o marrom, o meu complemento de cor, e agora eu tô aí com o marfim, trazendo a minha luminosidade. Essa luz, eu vou levar ela um pouquinho adentro para essa região escura, não tem problema. Desde que você não deixe ela marcada demais, tá? Lembrando que essa região escura, ela precisa de separação, que a gente leva um toquezinho desse marfim e capricha no preto para mostrar essas separações. Mas a nossa luz mesmo, onde a gente pode levar um pouco mais do marfim, esse espaço aí mais aberto e mais clarinho, onde o siena natural se mostra mais forte. É bom que você pinte com o siena natural os seus cipós,
porque você não vai perder o seu risco. Você vai encher tudo isso, você vai continuar vendo o seu risquinho, você vai ter mais facilidade de fazer, de colocar essa sombra, essa primeira sombra, e depois, para colocar a sua luminosidade, fica fácil, porque você vai distribuir luz nos lugares onde já estão mais clarinhos, tá bem? Às vezes, quando a gente pinta o nosso desenho, pode ser que você passe o seu carbono bem forte e não perca, mas no geral, ele apaga um pouco no lugar que ficou bem escuro. A gente não consegue enxergar a cor ou o risquinho do carbono. Mas você não se preocupe nesse caso, porque é só você dar continuidade aos cipózinhos. Veja só, o cipózinho ele vem aí do siena natural, né? Você tá vendo ele onde tá pintado o siena natural. Então, você leva o seu pincelzinho até encostar nas folhagens, ou seja, é só você ir seguindo aquela mesma direção até chegar nas folhinhas. Então, você não vai se perder na hora de pintar os cipós nessa região mais escurinha. Eu tô colocando aí o marfim, veja a diferença do lugar que tem o marfim, que tem o preto, e desse lugar que só tem o marfim e o rústico, que a gente fica vendo uma necessidade grande de aprofundar os cantinhos. Às vezes a gente faz uma pintura e acha que ficou meio emendado, muito raso, muito superficial, porque a gente não deu profundidade necessária nos lugares que precisava. Veja o cantinho onde está o passarinho, essa primeira parte que nós pintamos, que a gente colocou o preto, trazendo mais profundidade para as nossas sombras. E veja essa parte de cima, onde a gente não colocou esse preto ainda, que tá aquela coisa muito rasa, muito superficial. Eu costumo dizer assim, muito afora, pedindo mesmo um toque a mais. Então, quando a gente colocar aí o preto nos cantinhos que requer um pouco mais de profundidade, você vai ver que vai mudar muito a nossa pintura, dá outra cara para a nossa pintura. Em todos os cipós, esses que estão assim mais acima principalmente, coloque o marfim. Aqueles que estão embaixo, se o pedacinho é muito pequenininho, você coloca bem no centro deles, deixando as laterais mais escurinhas. Agora eu vou começar a distribuir um pouco de preto. Eu peguei um pincel 0, mas ele tá durinho, ele não tá distribuindo direitinho o preto como eu quero. Eu vou pegar um pincelzinho com pelinhos mais macios, número 2, chato, para eu colocar esse preto. Na hora de você colocar o preto, você precisa de um pincel que você consiga pintar direitinho essas quininhas sem borrar. Elas precisam ficarem bem certinhas, porque senão vai ficar tortos, os cipós vai ficar uma coisa estranha. Olha só, eu tô puxando o preto para essa região onde tá as folhas, tô tentando levar aqui para debaixo delas, essa separação. Essas quininhas que eu falo, esses cantinhos, eles precisam ficar bem fininhos, bem certinhos. Você cuidado na hora de colocar o preto para você não sair deixando os cipós muito tronchinhos. Eles precisam ter uma largura, vamos dizer assim, que segue, embora em alguns lugares eles vão afinando, tudo bem, mas que eles vão que naturalmente e não enlarguece estreita pelo meio do cipó. Olha só, esses cantinhos, assim, precisa ter uma boa quantidade de preto para a gente conseguir profundidade necessária da nossa pintura. E eu vou passando preto por todas essas quininhas. Nas separações dos cipós para essa região mais central, a gente coloca o mínimo possível, tá? Um contorninho mais apagado. Aí eu tô colocando mais, tá mostrando a região, tipo um vazio entre dois cipós. Esse cantinho aí, olha essa quininha, tá vendo como a gente precisa deixar ela bem direitinho, bem marcadinha, para não entortar o nosso desenho. Olha só esse espaço aí entre um cipó e outro.
A gente vai observando esses detalhes e trabalhando eles com cuidado, porque faz uma diferença enorme. Esse é um acabamento que precisa ter um cuidado na hora de pintar esses cipós, seja numa cesta, seja assim numa guirlanda, em qualquer lugar que tenha, né? Alguns cipós juntinhos. E essas separações, gente, elas não são difíceis de serem feitas. A gente precisa observar direitinho quem está por cima, quem está por baixo. Quem está por baixo, consequentemente, levará uma sombra maior. E a gente precisa também colocar essas profundidades. Em algumas dessas quininhas, você pode estar arrumando o preto com o pincel número 0, viu? Depois você dá aquela olhada geral nos seus cipózinhos. Se não tem alguns assim se emendando muito, se não tem algum cantinho, alguma quininha principalmente, que você precise dar uma arrumada com o pincel número 0, que seja. Aí eu vou colocar um pedacinho de passando para fora, enchi ele com rústico e coloquei um pouquinho de siena natural. Vou colocar algumas irregularidades dos meus cipós. Olha só, vou puxar alguns mais fininhos, saindo desses mais grossos. E você pode puxar alguns. Eu vou, por sinal, puxar alguns. Em alguns, eu vou deixar só o rústico. Em outros, eu vou colocar o rústico com uma luminosidade de siena natural. Olha só, são alguns galinhos que se soltam desses maiores ou que saem desses maiores, né? Desses principais que a gente, vamos dizer, que foi usado para fazer essa guirlanda. Vou distribuindo galinhos tanto saindo para o lado de fora, olha só, quanto para a região de dentro, indo para cima dos cipós aí que estão pintados aí dentro. Olha só, risquinhos fininhos que abrem, ele pode ser só um risquinho, ele pode abrir em alguns, tipo um galinho, né? Em alguns risquinhos, como um galinho. Importante é que você saia colocando sem muita preocupação, saia distribuindo alguns. Os que ficam para a região de fora, você não precisa levar essa luminosidade do siena natural, pode deixar eles mais escuros mesmo, tá? Tem esses menores, como os arames que ficam aí por cima, esses que saem para fora, umas irregularidades. Em cima desses cipós ou alguns arames que tá prendendo alguma coisa aí. Dá umas ideias de arames também, além dos galinhos que se soltam, que saem desses cipós. Tem também esses risquinhos como se fossem uns arames, porém todos no mesmo tom. E também você pode colocar algumas marquinhas por cima dos cipós para não ficar assim tão liso, tão como se tivesse sido lixado. Porque de fato eles têm alguns detalhes diferenciados, algumas imperfeições. Esses que parecem uns arames, eu vou passando assim por cima, que entrelaçando pelos cipós, por entre os cipós. Vou colocar mais por essa região. Vou colocar por aí também, olha, por esse cantinho aí, caindo para entre as folhas. A gente precisa ter a noção de que tem essa folhagem aí em cima, mas embaixo dessa folhagem continua esses cipós. Bom, gente, vocês desculpem aí o barulho, mas a minha rua hoje está muito barulhenta. E se eu for deixar que passe todo o barulho aí fora, eu não mando vídeo para vocês, porque por esses dias tem estado assim. Então, eu vou fazendo assim mesmo. Olha só como eu estou fazendo aí em cima, tá vendo? Eu tô manchando alguns pontinhos. Eu tô colocando uns excessos de rústico e depois eu venho com o pincel dando uma apagada neles, para ficar umas manchas, mas umas manchas que se prendem, não uma tinta solta jogada aí em cima, tá? E você pode fazer por todos eles ou quase todos eles. São manchinhas que caem muito bem.
São imperfeições boas da gente sair colocando na nossa pintura. Bom, feito isso, eu vou colocar mais umas folhagenzinhas caindo aí em cima. Essa tinta que eu estou usando aí é o verde pântano. Olha só, vou de início puxar uma porção de verde pântano, depois eu venho com um verde mais clarinho, colocando um pouco de luminosidade. Se você quiser, você pode deixar mais folhagens caindo para o lado de fora, enfim. Eu vou deixar a minha dessa forma, colocar algumas folhagens, mas não demais. Agora eu peguei o verde grama e vou sair trazendo um pouco de luminosidade para as folhinhas que eu coloquei com o verde pântano. Principalmente essa região aí mais centralizada, tá bom? Vou também colocar um pouquinho mais nesses que já estavam pintados e que eu achei que estava mais apagadinho, que poderia melhorar um pouco. Coloquei também uns toquezinhos a mais. E para essa região vai ser apenas isso. Nós vamos deixar dessa forma, com essas novas folhinhas aí por cima, e vamos então pintar o nosso passarinho, para só depois a gente fazer o restante do acabamento de folhagem embaixo. Eu vou começar a pintura do meu passarinho com o cinza. Levaria, na verdade, um toque mais clarinho. Esse cinza com um pouquinho mais de branco ficaria melhor. Mas como eu disse a vocês, eu vou evitar misturinhas de tintas, tá? Então, eu vou começar a pintura com o cinza mesmo. Ele é mais claro que o cinza chumbo e ele não tem todo aquele azul do cinza lunar, né? Eu quero o cinza mesmo. Então, eu vou passar ele por boa parte aí dessa cabecinha e vou terminar a pintura com areia. Se você não tiver areia, você pode estar usando até mesmo o amarelo bebê. Evite um pouco o branco, mas no caso, pode estar usando o branco. Olha só como eu vou trazendo esse areia aí por cima, uma boa quantidade, mas eu não lavei o pincel, porque eu preciso que fique um toque acinzentado. O meu tecido, ele tem um tom de areia. E se emenda basicamente, não é? Esses dois tons, mas não tem problema. Eu vou colocando também um pouco de sépia. Olha só, isso que eu tô usando aí é o sépia. E eu vou colocando ele assim, puxando para cima dessa cabecinha, deixando manchinhas. Na verdade, eu vou usando bem pouquinha tinta, só manchando esses tons que já coloquei aí. A pintura desses bichinhos é muito de manchinhas. As minhas tintas, elas estão um pouquinho durinhas, mas eu vou usá-las dessa forma. Eu não vou deixá-las mais líquidas para fazer esse trabalho. É basicamente uma dificuldade que vocês podem ter aí em casa e que eu vou deixar aqui para que eu tenha aqui também. Todo esse escurinho que eu coloquei aí foi o sépia, tá? Pintei ele quase todo com cinza. Passei bastante areia aí em cima. Manchei com sépia e agora eu estou usando aí amarelo cádmio. Vou passar o amarelo cádmio por uma boa região aí, ele vai levar bastante amarelo cádmio. E a gente vai fazendo essa colocação já riscando essa emenda, a gente deixa ela meio riscadinha, porque as penas, elas têm quase o formato de pelos, né? Então, a gente vai puxando aquela parte dela que vai caindo em cima do outro tom, como se fossem os pelos mesmo. Vou encher aí tudo isso com esse amarelo cádmio. Tô usando aí um pincel pequeno, tá? Eu tô usando o pincel número 4, bem cortado, bem lixado. Isso aí é o areia que eu tô utilizando para fazer essas emendas entre essas tintas. A gente já vai trazendo um pouco de luminosidade para cima desse amarelo cádmio
e vai melhorando essa emenda dele com o cinza. Ou seja, eu vou pegando também um pouco de cinza para melhorar a emenda do cádmio e do cinza, tá? Essa região toda com amarelo cádmio, essa parte de baixo eu já vou colocar o areia. Vai cair para cima dessa folhagem que tem aí. Isso é uma folhagem aí embaixo. E veja como eu vou colocando. Eu vou deixando riscado o encontro dessas tintas, tá? E depois a gente ainda vai precisar riscar um pouco mais. Mas como a gente vai precisar fazer esse tipo de emenda, então é bom que a gente já vá deixando assim. Esse passarinho, ele é de muitas emendinhas, assim, de muitas manchinhas, na verdade. Olha só, já manchei um pouquinho mais aí em cima. Tô usando agora aí o cinza. De início, eu vou manchar com cinza essa parte de baixo. Veja que eu vou espalhando ele um pouco para cima desse areia, mas você não precisa sumir com o tom areia não, viu? Deixe ele aparecendo bem também. Para pintar a asa do passarinho, eu tô usando agora o cinza chumbo. Veja que tá bem mais escuro, não é? Esse é o cinza chumbo. E lave o pincel para não levar o tom esbranquiçado do areia para cima desse cinza chumbo, tá? Vou encher toda essa parte da asinha, mas eu já vou deixando o meu riscadinho aí pro lado de fora. Vamos emendar bem isso aí. E essa parte aí, olha, eu vou deixando riscado também. Tudo que a gente vai pintar para ele nessas emendas de tintas, eu vou deixando assim riscadinho. Facilita o nosso acabamento depois. A gente vai vir arrumando isso aí também, né? Vou passar em cima desse cinza chumbo um pouco de sépia. Tem umas penas maiores nessa região dessa asa, que eu já vou deixar um pouco assim riscado, mas não é definitivo, ainda vem até um preto aí em cima, viu? Mas eu já vou deixando assim riscado, já dando a ideia, lembrando o trabalho que vamos fazer aí. Vou passar um pouco de sépia também por essa região desse areia e eu vou passar sépia também pela região do amarelo cádmio. Olha só, essa parte aí vai ficar manchadinha com esse sépia e eu vou subindo o sépia, fazendo o contorno e manchando também um pouco para dentro do amarelo cádmio. Você precisa de uma sujeirinha de pincel, tá? Cuidado com excessos de sépia aí em cima. A gente não precisa de sombras muito fortes. A gente não precisa que o sépia apareça em seu tom puro aí em cima. E o amarelo cádmio, ele é um tanto transparente. As outras cores caem muito forte sobre ele. Olha só o quanto eu escureci. Eu vou manchar também um pouquinho a parte aí em cima, viu? Essas manchinhas aí você pode estar levando o sépia, você pode estar levando um pouquinho do cinza chumbo. Pode colocar um toquezinho de preto, depois a gente vai puxar até um pouquinho de preto, viu? Agora eu tô passando aí um pouquinho de cerâmica. Olha os pontos que eu vou distribuindo essas sombras. E esse cerâmico, ele vai cair em cima desse amarelo cádmio como sombra mesmo, tá? São camadas de penas. A gente pode ir deixando assim riscado para dar mesmo a ideia de camadas. E sempre riscados. Isso ajuda a gente na finalização do nosso trabalho. Parece um toque mais avermelhado, mas o que eu tô colocando aí é o cerâmica. E o cerâmica, de fato, ele tem muito vermelho em sua composição. Vou colocar umas luminosidades agora.
E eu vou usando areia para fazer essas luzes, tá? O que eu vou usando por aí vai ser o areia mesmo, o tom mais clarinho que a gente tinha, a gente vai fazendo uso dele. Essa parte aí, ela representa as peninhas que ficam em cima daquelas maiores, aquelas da asinha, que são bem mais compridas, que é a do corpinho, né, que são mais curtas, bem pequenininhas. Vou sair fazendo manchinhas, dando a ideia de camadas de peninhas. O meu passarinho, ele não é muito grande. Os detalhes que vamos colocar para ele são mais manchinhas mesmo, né? Essas manchinhas que não são tão definidas, mas que vão trazer uma ideia de penas para o nosso bichinho. Olha só quanto eu vou manchando, veja que eu vou sempre fazendo aquele movimentozinho de zigue-zague, né? Vai e volta para deixar um tanto riscado. Os pontos de sombra é bom que a gente saia mantendo, mesmo que a gente venha suavizá-los, porém mantê-los, não apagá-los. A gente tem que ter esse cuidado na hora de sair colocando essas luminosidades, para a gente tentar manter os nossos pontos de sombra. Essa região aí embaixo eu tô colocando um pouco de preto, eu tô riscando porque as penas elas são mais alongadas, então eu preciso deixar uns riscos mais alongados representando aquelas peninhas. Vou puxando esses risquinhos com tinta só de um lado do pincel, no entanto, você pode deixar ele um pouco esfumaçado indo para o centro do passarinho. E para já a gente vai parando aí. A minha tinta, ela tá bem durinha, mas eu não vou umedecê-la, eu vou sair puxando com o pincelzinho 0 ou com o pincelzinho chato, número 2. Esse daí é o número 8, olha, dá também para fazer esses risquinhos, tá vendo? Eu preciso deixar essas peninhas de frente riscadas para cima da parte da asa e também do peito do passarinho. Olha só como eu vou pegando esse areia e vou distribuindo em risquinhos por aí por cima. Olha só, vou riscando bastante ele. Vou riscar não só por essa região aí, mas eu vou marcar algumas partes do corpinho. Aí, próxima cabecinha. As emendas que a gente vai fazendo, elas precisam ficarem um pouco riscadas, porque são peninhas caindo sobre penas. Então, a gente precisa marcar um pouco. Essa parte de cima, ela precisa de um pouco mais de luminosidade. Aí tem uma queda de peninhas próximo ao olho, que deixa bem marcado. Eu vou tentar marcar um pouco com o pincelzinho número 0, assim mesmo, trazendo para essa região que vai para a asa. Esse encontro desse amarelo cádmio com esse areia, ele precisa ficar bem marcadinho também, bem riscado. Aí eu tô passando um pouco de amarelo cádmio, riscando com ele, viu? Eu sei que ele é um toque transparente, mas ele vai suavizar um pouco esse cerâmica, ele vai dar mais harmonia nessas tonalidades que estão aí pintadas. Olha como eu vou fazendo, eu vou colocando ele, eu vou puxando, deixando riscadinho, mais riscadinho que dá, tanto que eu vou colocando com o meu pincelzinho número 0. Se a sua tinta tiver mais líquida que a minha, você terá até mais facilidade de fazer esse trabalho. E vou passando por toda essa região. A cor que eu estou usando aí em cima nesse momento é tudo o amarelo cádmio. E então, eu passei mais areia na cabeça e vou mostrar para vocês como fiz isso. Olha, com risquinhos também, que eu tô fazendo agora para essa região, que vai cair para cima dessa asinha. E vou manchar também um pouco para cima desse sépia que coloquei aí, olha, mas sem apagar ele, tá? Isso aí são umas separações de penas, vamos assim dizer, algumas depressõezinhas entre elas. A parte que tem uma camada mais acima, outra mais abaixo.
Essa região aí eu também tô colocando areia, mas é sujeirinha de pincel. E tente colocar riscando também. Agora, eu vou manchar um pouco mais nessa parte aí embaixo, pra gente ter camadas de peninhas, camadas diferentes, tá? Essa é a ideia. O olhinho, eu vou pintar ele todo pretinho. Quando a gente pinta o olho do nosso passarinho bem redondinho e coloca um brilhinho, dá a impressão de que ele é mais jovem, então é mais saudável, enfim, dá um ar mais saudável para ele. Quando a gente deixa o olho mais fechadinho, a gente traz uma ideia de mais sonolento ou mais velhinho, enfim, a gente tira um pouco daquela, vamos dizer que vitalidade do bichinho, tá? Eu vou colocar esse olhinho um tanto redondinho, mas um pouco puxando para as laterais. A parte de baixo eu vou colocar luminosidade. Essa região de cima também vou colocar um toquezinho de luminosidade. Vou melhorar aí o redondinho do olho, que apagou um pouco. Eu vou colocar um brilhinho, mas você deve observar que o meu passarinho, ele tem aquelas peninhas mais fofinhas, assim mais arrepiadinho, o que dá a ideia de sonolência, de frio, enfim. Essa região abaixo do olhinho eu coloquei luminosidade, um toquezinho também em cima. Vou puxar um pouquinho o preto, olha, tanto para o direito quanto para o esquerdo, tentando manter o olhinho dele bem redondinho. Vou colocar um brilhinho, um excessozinho de branco nessa hora, tá, gente? Cuidado com o tamanho do excesso, deixe bem pequenininho. Vou escurecer um pouquinho com o sépia, aliás, com o preto mesmo, esse cantinho aí, mas é só uma sujeirinha de pincel, arredondando essa parte que fica o olhinho, tá? Tô colocando um pouquinho mais de amarelo cádmio por essa parte. E você deve ter observado que a pintura desse bichinho, aí eu tô distribuindo um pouquinho de preto. A pintura desse bichinho é muito marcada, é muito assim de detalhezinho. Se ele fosse bem grande, aí ficaria até mais fácil, tá? Pra gente fazer. Eu vou encher o biquinho dele com cinza. Olha só, vou passar o cinza por todo o biquinho, vou encher tudo com cinza. Ele tá, no nosso desenho, ele tá um pouquinho com o biquinho assim, a pontinha dele mais envergada. Eu vou arrumar isso. Vou deixar mais retinho o biquinho dele. A gente vai encher com cinza, a gente vai colocar uma sombra com preto. O preto eu vou deixar mais para a parte de baixo, olha só. E para separação do bico. Colocar por essa região aí de separação do biquinho. Para a luminosidade desse bico, eu vou usar o branco mesmo. Eu tô colocando preto aí em cima também, gente, para narina. Essa partezinha encostando nas penas, eu vou desenhar a narina, deixar um toquezinho pretinho aí. Vou passar um branquinho na parte de cima do bico e na separação dele, abaixo da narina. Para esse biquinho, você pode colocar até um excesso de branco, tá? Na parte de cima, você pode distribuir aí um toquezinho de branco, sem precisar emendar ele muito, deixar como um brilhinho mesmo. Pode deixar assim, bem marcado. Agora, para essa parte aí de baixo, com o acabamento da folhagem para o nosso passarinho, que ele tá em cima disso aí, mas cai umas folhinhas por cima do corpinho dele. Então, eu vou começar distribuindo um pouco de verde grama, como aquelas vegetaçõezinhas de batidinhas. Olha só, vou distribuindo agora um pouco de verde pântano, para a gente fazer a junção dessa parte mais afora com essa região aí de dentro. Com o verde kiwi, eu venho trazendo luminosidade para essa vegetaçãozinha, separação de galhinhos, vamos assim dizer. Olha só, vou colocando, fazendo umas separaçõezinhas.
Mas vai vir outras folhagens aí em cima, como essa aí, por exemplo. Nesse momento, eu sugiro que você coloque as vegetaçõezinhas daquela que você gostou mais de fazer, a que você achou mais prática, para fazer o acabamento para esses cipós e esse passarinho. Eu vou colocando umas batidinhas, olha, aliás, umas folhagenzinhas por esses galinhos que coloquei aí. E para essas folhagens, eu estou fazendo uso do verde kiwi e do verde grama, para formar esse monte de folhinhas por aí por cima. Vou colocar por cima do galinho como luminosidade para aparecer melhor um toquezinho do verde grama. Olha só, vou colocar muitas folhinhas. Para todos esses galinhos eu vou encher de folhinhas. E eles vão se sobressaindo, vai mostrando que está por cima daquelas de batidinhas, né? Aquela vegetaçãozinha de batidinhas que a gente fez antes. Serão todas iguais aí para essa região. Veja que a gente já saiu colocando aí uma camada de folhagem sobre outra. Aí eu vou puxar mais algumas, olha só, deixando cair por cima do passarinho. E essa eu vou fazer aquelas mais riscadinhas, tudo com verde pinheiro para essa. Aqueles que abrem como galinhos na pontinha. Fazer alguns galinhos uns sobre outros. Olha só, gente, eu vou marcando tudinho aí. Ela vai já se mostrando por cima daquela outra que a gente fez. Você pode deixar ela cair por cima dessa outra, dessa última que fizemos, né? Ou você pode deixar ela ir sumindo aí por baixo. Não cubra demais o seu passarinho, deixe ele aparecer direitinho, deixa todos os detalhes dele aparecer. Mas, claro, deixe algumas folhinhas caindo assim sobre ele, para dar um acabamento para o seu desenho. Por esse espaço também aparecem umas folhinhas que a gente coloca com verde soft, aquelas que a gente deixa a parte de cima bem esbranquiçada e sai esfumaçando a parte de baixo. Então, eu vou colocar um raminho dessa também, caindo por cima de tudo isso que a gente já pintou por aí, tá? Dessas folhinhas que a gente fez agora há pouco, eu vou sair colocando elas. Olha só, colocando esse raminho. Vou trazer um pouquinho mais pra cá. Marcar alguns pontinhos. E você coloca o quanto você quiser dessas folhagenzinhas. Ou você pode escolher outros tipos de folhas para estar colocando aí algum que você tenha se identificado mais, que você achou mais bonitinho. Você pode estar colocando por essa região, viu, gente? Só lembrando, pessoal, a pintura inteira dessa guirlanda, ela tá disponível no canal. Esse é o último vídeo para ela. Hoje a gente vai finalizar. O risco também tá aí disponível, tá no Facebook, tá no Instagram. Enfim, se você não conseguir, se você quiser pedir por e-mail, se você quiser pedir pelo WhatsApp, também eu posso estar enviando. Essas folhinhas aí, você faz um raminho assim, não muito grande, indo para cima desses cipós. Deixe ele mais concentrado aos pontos de folhagens que já estão aí. Eu vou colocar, além dessas folhinhas, eu vou colocar também uns risquinhos com o verde pântano e o verde soft. Como aquelas folhas de pinheiro que parecem uns espinhozinhos, né? Bom, gente, esse é o resultado final da nossa guirlanda. Lembrando que foi um pedido da nossa colega Sil Barretos. Espero, minha linda, que seja bastante útil, que você consiga fazer aí na sua casa com tranquilidade. Bom, gente, para hoje é isso. Beijos e até um próximo. Tchau!